Contos e poemas para crianças extremamente inteligentes de todas as idades, selecionados por Harold Bloom. Volume 2º, Verão. Tradução de José Antônio Arantes, editora objetiva, Canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, caso gostem do que aqui será lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, se é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E ainda, é possível tornar-se membro aqui no canal. Então, dê uma olhada, intere-se e fique por dentro. Veja as possibilidades de auxílio quanto a este trabalho, para que haja ampliação e melhoramento do mesmo. Muito obrigada pela presença. Eu também conto com a curtida de vocês, com compartilhamento, com os comentários e com a inscrição, caso já não seja inscrita aqui. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu desejo a todos uma boa escuta. Seguimos com um conto de Oscar Wilde. Outros contos deste mesmo autor podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. Oscar Wilde, 1854 a 1900. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde é o nome completo desse célebre teatrólogo, poeta, romancista e ensaísta irlandês que continua a causar admiração em todos os seus leitores. Oscar Wilde teve uma sólida formação acadêmica em Dublin e desafiou as convenções literárias e sociais de seu tempo. Para ele, a vida é a imitação da arte, e levou essa ideia ao extremo, vivendo a vida como forma de arte. Essa visão aparece no romance O Retrato de Dorian Gray, de 1891, que causou escândalo e lhe trouxe fama. Wilde criticava com ironia e espirituosidade a hipocrisia da sociedade opressora da época. Entre suas peças célebres estão An Ideal Husband, Um Marido Ideal, de 1895, e The Importance of Being Earnest, A Importância de Ser Austero, de 1895, traduzida por Guilherme de Almeida como A Importância de Ser Ernesto, que recebeu no início deste século uma montagem brasileira com nova tradução, A Importância de Ser Fiel. O conto incluído neste volume faz parte de The Happy Prince and Other Tales, O Príncipe Feliz e Outras Histórias, de 1888, uma reunião de contos escritos para seus 2 filhos. O conto de hoje é O Foguete Notável. O filho do rei estava para casar, por isso a alegria era geral. Esperara a noiva durante um ano inteiro e enfim ela chegara. Era uma princesa russa e viajara desde a Finlândia num trenó puxado por 6 renas. O trenó tinha a forma de um enorme cisne dourado, e entre as asas do cisne estava a própria princesa. Sua comprida capa de pele de arminho batia nos pés, sua cabeça estava protegida por uma pequena touca de tecido prateado, e ela era branca como o palácio de neve onde sempre morara. Era tão pálida que, ao passar pelas ruas, todo mundo se espantava, exclamando: "Parece uma rosa branca!" E de cima dos balcões lhe jogavam pétalas de flores. Diante do portão do castelo, o príncipe aguardava para recebê-la. Seus olhos eram de um violeta irreal, seu cabelo de um dourado claro. Ao vê-la, curvou-se sobre um joelho e lhe beijou a mão. "Seu retrato é bonito", murmurou ele. "Mas é mais bonita do que o retrato." E a princesinha corou. "Antes parecia uma rosa branca", disse um jovem pajem a um vizinho. "Mas agora parece uma rosa vermelha." E a corte inteira a adorou. Nos 3 dias seguintes, todo mundo dizia rosa branca, rosa vermelha, rosa vermelha, rosa branca. E o rei ordenou que se dobrasse o soldo do pajem. Como ele não recebia soldo, isso não lhe era muito útil,
mas foi considerado uma grande honra e devidamente publicado na Gazeta da Corte. Ao fim de 3 dias, celebrou-se o casamento. Foi uma cerimônia grandiosa, e o noivo e a noiva caminharam de mãos dadas sob uma cobertura de veludo púrpura bordado com pequenas pérolas. Depois houve um banquete suntuoso que durou 5 horas. O príncipe e a princesa sentaram no alto do grande salão e beberam de uma taça de cristal claro. Somente amantes verdadeiros bebiam dessa taça, porque se lábios falsos a tocassem, ela se tornava cinzenta, baça e nebulosa. Está bem claro que se amam, disse o pequeno pajem. Claro como cristal. E o rei lhe dobrou o soldo pela 2ª vez. Mas que honra! Exclamaram todos os cortesãos. Após o banquete, havia um baile. O noivo e a noiva dançariam juntos a dança das rosas, e o rei prometera tocar a flauta. Tocava muito mal, mas ninguém tinha coragem de lhe dizer isso, porque era o rei. De fato, só tocava 2 melodias, e nunca sabia com certeza qual delas estava tocando. O que não importava, porque, fosse qual fosse, todo mundo exclamava: encantador, encantador! O último evento planejado era um grande espetáculo de fogos de artifício que seriam soltos à meia-noite em ponto. A princesinha nunca vira fogos de artifício na vida. Por isso o rei ordenara que o pirotécnico real estivesse de plantão no dia do casamento. Como são os fogos de artifício? Perguntou ela ao príncipe numa manhã enquanto caminhava no terraço. São como a aurora boreal, respondeu o rei, que sempre respondia a perguntas feitas a outras pessoas. Só que bem mais naturais. Eu mesmo os prefiro às estrelas, porque sempre se sabe quando irão aparecer e são tão encantadores quanto meu desempenho com a flauta. Tem de vê-los, sem dúvida. Assim, no fundo do jardim do rei, construiu-se um grande palanque. E logo que o pirotécnico real colocou tudo no devido lugar, os fogos de artifício começaram a conversar entre si. O mundo é mesmo muito bonito, exclamou um pequeno busca-pé. Olhe só essas tulipas amarelas. Sem dúvida, se fossem bombinhas de verdade, não seriam mais adoráveis. Fico feliz por ter viajado. Viagens abrem a mente de uma forma extraordinária e eliminam todos os preconceitos da gente. O jardim do rei não é o mundo, seu busca-pé tolinho, disse um pistolão grandalhão. O mundo é um lugar enorme e levaria 3 dias para vê-lo completamente. Qualquer lugar que se ama é o mundo, exclamou a pensativa Rodinha, que na juventude fora ligada a uma velha caixa de pinho e se orgulhava de ter o coração partido. Mas o amor não está mais na moda. Os poetas o mataram. Escreveram tanto sobre ele que ninguém acreditou neles, o que não me surpreende. O amor verdadeiro é sofrido e silencioso. Eu mesma me lembro de que uma vez... mas isso não tem importância agora. O romantismo é coisa do passado. Tolice, disse o pistolão. O romantismo nunca morre. É como a lua, vive para sempre. O noivo e a noiva, por exemplo, amam-se com muita ternura. Hoje de manhã eu soube tudo sobre eles por um cartucho de papel pardo, que por coincidência estava na mesma gaveta que eu e tinha conhecimento das últimas notícias da corte. Mas a Rodinha balançou a cabeça. O romantismo está morto. O romantismo está morto. O romantismo está morto, murmurou. Era dessas pessoas que acham que, se repetirem a mesma coisa várias vezes, no fim essa coisa acaba se tornando verdadeira. De repente ouviram um pigarreio seco e sonoro e olharam à volta. Viera de um foguete alto e de ar arrogante, amarrado à ponta de uma vara comprida. Sempre pigarreava antes de fazer uma observação para chamar a atenção. Fez ele, e todos escutaram, menos a pobre Rodinha, que ainda balançava a cabeça e murmurava. O romantismo está morto.
Ordem! Ordem! Reclamou uma bomba de São João. Era um bocado política e sempre tivera uma participação de destaque nas eleições locais. Por isso sabia usar as expressões parlamentares apropriadas. Bem morto, murmurou a Rodinha e foi dormir. Assim que reinou um silêncio total, o foguete pigarreou pela terceira vez e começou a falar. Falava com uma voz clara, muito devagar, como se estivesse ditando as memórias, sempre olhando para o ombro da pessoa a quem se dirigia. Na verdade, tinha modos muito distintos. Que sorte tem o filho do rei, ponderou ele, de casar justamente no dia em que serei disparado. De fato, sem esses preparativos, não teria sido tão bom para ele. Mas o príncipe sempre teve sorte. É mesmo? Exclamou o Buscapé. Pensei que era o contrário, que nós é que seríamos disparados em honra do príncipe. Pode pensar isso, retrucou ele. De fato, não duvido que assim seja. Mas penso de forma diferente. Sou um foguete notável e venho de uma família notável. Minha mãe era a Rodinha mais célebre nos tempos dela, famosa por dançar com graça. Em suas apresentações públicas magníficas, girava 19 vezes antes de se apagar e sempre lançava no ar 7 estrelas róseas. Tinha 70 centímetros de diâmetro e era feita da melhor pólvora. Meu pai era um foguete como eu, de origem francesa. Voava tão alto que as pessoas receavam que ele nunca mais voltaria a descer. Mas descia, porque tinha um bom temperamento e fazia uma descida brilhante numa chuva dourada. Os jornais escreviam sobre suas apresentações com palavras muito elogiosas. De fato, a Gazeta da Corte o considerava um triunfo da arte pilotécnica. Você quer dizer pirotécnica? Pirotécnica, corrigiu um fogo de bengala. Sei que é pirotécnica, porque vi escrito no meu próprio tubo. Bem, eu falei pilotécnica, respondeu o foguete num tom de voz áspero, e o fogo de bengala se sentiu tão humilhado que logo passou a importunar os pequenos buscapés para mostrar que ainda era uma pessoa de alguma importância. Eu estava falando, continuou o foguete, eu estava falando... O que eu estava falando? Estava falando de você mesmo, respondeu o pistolão. Ah, claro. Eu sabia que estava abordando um assunto interessante quando fui indelicadamente interrompido. Detesto indelicadeza e falta de educação de todo tipo, porque sou extremamente sensível. Ninguém no mundo é tão sensível como eu. Tenho certeza disso. E o que é uma pessoa sensível, hã? Perguntou a bomba de São João ao pistolão. Uma pessoa que, por ter calos, sempre pisa no pé dos outros, respondeu o pistolão num sussurro, e a bomba de São João quase estourou de rir. Diga-me, do que está rindo, hã? Inquiriu o foguete. Eu não estou rindo. Eu estou rindo porque estou feliz, respondeu a bomba de São João. Está aí um motivo muito egoísta, disse o foguete irritado. Que direito tem de ser feliz, hã? Deveria pensar nos outros. De fato, deveria pensar em mim. Estou sempre pensando em mim e espero que os outros façam o mesmo. Isso é o que chamam de solidariedade.
É uma virtude bela e eu a possuo num grau elevado. Imagine, por exemplo, que alguma coisa aconteça comigo esta noite. Que desgraça seria para todos! O príncipe e a princesa nunca mais seriam felizes, a vida inteira de casados prejudicada. E quanto ao rei, sei que não iria se refazer do desgosto. Sinceramente, quando começo a refletir sobre a importância da minha posição, quase sinto vontade de chorar. Se quiser dar prazer aos outros, retrucou o pistolão, é melhor continuar seco. Sem dúvida, exclamou o fogo de bengala, agora mais animado. É só uma questão de senso comum. Senso comum, pois sim, retrucou o foguete indignado. Você se esquece de que sou bastante incomum e bastante notável. Ora, qualquer pessoa pode ter senso comum desde que não tenha imaginação. Mas eu tenho imaginação, porque nunca penso nas coisas como elas realmente são. Sempre penso nelas como sendo bem diferentes. Quanto a continuar seco, ninguém aqui, evidentemente, é capaz de dar valor a uma natureza emocional. Felizmente para mim, não me importo. O que dá sustento a uma pessoa ao longo da vida é apenas a consciência da imensa inferioridade de todos. E este é um sentimento que sempre cultivei. Mas nenhum de vocês tem coração. Riem e se divertem como se o príncipe e a princesa não tivessem acabado de casar. Bem, de fato, exclamou um pequeno balão. Por que não? É uma ocasião de muita alegria. E quando eu subir no ar, pretendo contar tudo às estrelas. Vai vê-las cintilar quando eu lhes contar da bela noiva. Que visão trivial da vida, retrucou o foguete. Mas eu não esperava outra coisa. Vocês não têm nada por dentro. São ocos e vazios. Ora, talvez o príncipe e a princesa vão viver no campo, onde há um rio fundo, e talvez vão ter apenas um filho, um menininho de cabelo loiro e olhos violeta como o próprio príncipe. E talvez um dia ele saia para passear com a ama seca, e talvez a ama seca adormeça debaixo de um enorme sabugueiro, e talvez o menininho caia dentro do rio fundo e se afogue. Que desgraça terrível! Coitados, perder um único filho é mesmo horrível. Eu nunca vou me refazer disso. Mas não perderam o filho único, disse o pistolão. Não lhes aconteceu desgraça alguma. Eu não disse que perderam, retrucou o foguete. Eu disse que poderiam perder. Se tivessem perdido o filho único, seria inútil continuar falando disso. Detesto gente que chora sobre o leite derramado. Mas quando penso que poderiam perder o único filho, sem dúvida me sinto muito afetado. Sem dúvida que sente, exclamou o fogo de bengala. Na verdade, você é a pessoa mais afetada que conheço. E você é a pessoa mais indelicada que conheço, retrucou o foguete. Incapaz de entender minha amizade com o príncipe. Ora, você nem sequer o conhece, contestou o pistolão. Não disse que o conheço, respondeu o foguete. Acho que, se o conhecesse, nem seria amigo dele. É muito perigoso conhecer um amigo. É melhor que continue seco, disse o balão. Isso é que é importante. Importante para você, não tenho dúvida. Mas se quiser, eu choro. E chorou mesmo, lágrimas de verdade, que escorreram pela vara como gotas de chuva, e quase afogaram 2 besourinhos que tinham acabado de combinar de morar juntos e procuravam um lugar seco e confortável para construir um lar. Ele deve ter uma natureza genuinamente romântica, disse a Rodinha.
Porque chora quando não há motivo algum para chorar. E soltou um suspiro profundo, pensando na caixa de pinho. Mas o pistolão e o fogo de bengala, bastante indignados, continuaram dizendo tolice, tolice, com toda a força dos pulmões. Extremamente práticos, toda vez que discordavam de alguma coisa, a chamavam de tolice. Depois a lua se ergueu como um escudo de prata maravilhoso. As estrelas começaram a brilhar e o palácio soou uma música. O príncipe e a princesa conduziam o baile. Dançavam tão lindamente que os lírios brancos e altos espiavam pela janela e os observavam, e as papoulas vermelhas e grandes mexiam a cabeça ao ritmo da música. Então soaram as 10 horas, depois as 11, depois as 12, e no último toque da meia-noite, todos foram para o terraço e o rei mandou chamar o pirotécnico real. Que os fogos de artifício comecem, ordenou o rei. O pirotécnico real se curvou numa mesura e caminhou até o fundo do jardim. Iam com ele 6 assistentes, cada um carregando uma tocha acesa, amarrada na ponta de uma estaca. Era sem dúvida um espetáculo magnífico. Zum, zum, ia a rodinha, enquanto girava e girava. Bum, bum, ia o pistolão. Depois os busca-pés dançaram por toda parte e os fogos de bengala coloriram tudo de escarlate. Adeus! Exclamou o balão enquanto subia, derramando minúsculas centelhas azuis. Bumba, bumba! Respondiam as bombas de São João, divertindo-se a valer. Todos eram um grande sucesso, menos o foguete notável. Estava tão úmido por ter chorado que não pôde ser disparado. A melhor coisa nele era a pólvora, mas tão molhada de lágrimas que se tornara inútil. Todos os seus companheiros, com os quais jamais falaria a não ser com desprezo, subiram ao céu como maravilhosas flores douradas com pétalas de fogo. Viva! Viva! Exclamava a corte, e a princesinha ria com prazer. Imagino que estejam me reservando para uma grande ocasião, disse o foguete. Sem dúvida é isso que vai acontecer. E fez um ar mais arrogante do que nunca. No dia seguinte, os trabalhadores chegaram para arrumar tudo. Isto é obviamente uma limpeza, disse o foguete. Eu os receberei com uma dignidade apropriada. Ergueu o nariz no ar e começou a franzir a testa com seriedade, como se refletisse sobre um assunto muito importante. Mas não lhe prestaram a menor atenção até o momento de ir embora. Então, um deles o notou. Olhe só! Exclamou. Mas que foguete ruim! E o atirou por cima do muro para dentro de uma vala. Foguete ruim! Foguete ruim! Disse ele, girando no ar. Impossível! Foguete formidável! Foi o que o homem disse. Ruim e formidável tem mais ou menos o mesmo som. De fato, quase sempre são a mesma coisa. E caiu na lama. Aqui não é confortável, observou. Mas sem dúvida é uma estação de águas da moda. E eles me enviaram aqui para eu recuperar a saúde. De certo, meus nervos estão em frangalhos e preciso de repouso. Nisso, uma rãzinha de olhos brilhantes como joias e pele sarapintada de verde nadou na direção dele. Um recém-chegado! Exclamou a rã. Bem, não é nada como a lama. Dê-me um tempo chuvoso e uma vala e fico feliz. Acha que vai chover de tarde? Espero que sim, mas o céu está muito azul e sem nuvens. Que pena. Fez o foguete começando a pigarrear. Que voz agradável você tem, exclamou a rã. Soa mesmo como um coacho. Um coacho, naturalmente, é o som mais musical do mundo. Vai ouvir nosso coro hoje à noite.
Nós ficamos na velha Lagoa dos Patos, perto da casa da fazenda, e começamos assim que a lua aparece. É tão fascinante que todo mundo fica acordado para nos ouvir. De fato, ainda ontem escutei a mulher do fazendeiro dizer à mãe dela que não consegue pregar os olhos à noite por nossa causa. É muito gratificante saber que somos tão populares. Fez o foguete irritado. Estava extremamente contrariado por não poder dizer uma só palavra. Que voz agradável, sem dúvida, continuou a rã. Espero que venha à lagoa. Vou indo agora para procurar minhas filhas. Tenho 6 filhas lindas e estou com muito receio de que o Lúcio as encontre. Ele é um verdadeiro monstro e não hesitaria em devorá-las. Bem, adeus. Gostei muito dessa nossa conversa. Fique certo disso. Conversa? Pois sim, exclamou o foguete. Falou sozinha o tempo todo. Isso não é conversa. Alguém tem de escutar, retrucou a rã. E gosto de falar. Poupa tempo e evita uma discussão. Mas eu gosto de uma discussão, disse o foguete. Não penso assim, disse a rã cheia de si. Discussão é coisa extremamente vulgar, porque todo mundo numa boa sociedade tem exatamente as mesmas opiniões. Adeus outra vez. Estou vendo minhas filhas lá adiante. E a rãzinha se foi nadando. Você é uma pessoa irritante, disse o foguete. E mal educada. Detesto gente que fala de si mesma como você, quando outros querem falar de si mesmos como eu quero. É o que chamo de egoísmo. E o egoísmo é a coisa mais detestável. Principalmente para alguém com um temperamento igual ao meu, porque sou conhecido por minha natureza compreensiva. De fato, você deveria me tomar como exemplo. Dificilmente encontrará um modelo melhor. Agora que tem a oportunidade, aproveite-a, porque estou para voltar à corte daqui a pouquinho. Sou muito estimado na corte. De fato, o príncipe e a princesa casaram ontem em minha honra. Obviamente você não sabe sobre estas coisas, porque é provinciana. Não adianta conversar com ela, disse uma libélula sentada no alto de um enorme junco marrom. Não adianta nada, porque foi embora. Bem, quem sai perdendo é ela, não eu, retrucou o foguete. Não vou parar de conversar com ela simplesmente porque não presta atenção. Gosto de me ouvir falando. É um dos meus maiores prazeres. Com frequência tenho longas conversas comigo mesmo. E sou tão inteligente que às vezes não entendo uma só palavra do que estou dizendo. Então, de certo, deveria dissertar sobre filosofia, disse a libélula, abrindo um par de belas asas transparentes como gaze e subindo ao céu. Mas que tolice ela não ficar aqui, retrucou o foguete. Tenho certeza de que não é sempre que tem uma oportunidade como esta de aperfeiçoar a mente. Mas não me importo nem um pouco. Um gênio como o meu um dia será reconhecido. E afundou um tantinho mais na lama. Daqui a pouco, um enorme pato branco nadou até ele. Tinha pernas amarelas, pés com membranas e era considerado uma grande beleza por conta do andar gingado. Quá, 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 fez ele. Mas que corpo curioso você tem. Se não me importa de eu perguntar, nasceu assim ou foi resultado de um acidente? É óbvio que você sempre viveu no campo, respondeu o foguete. Senão saberia quem eu sou. Mas desculpo a sua ignorância. Seria injusto esperar que outras pessoas fossem tão notáveis como eu. Você sem dúvida ficará surpreso ao saber que sou capaz de voar bem alto no céu e voltar numa chuva dourada.
Não dou muita importância a isso, retrucou o pato, porque não vejo como possa ser útil a alguém. Agora, se fosse capaz de lavrar os campos como boi, de puxar uma carroça como cavalo, ou de tomar conta de ovelhas como cão pastor, isso sim seria importante. Ah, minha boa criatura! Exclamou o foguete num tom de voz de grande desprezo. Vejo que pertence à classe baixa. Uma pessoa com a minha posição nunca é útil. Temos alguns talentos, e isso é mais do que suficiente. Eu, pessoalmente, não tenho afinidade com qualquer tipo de atividade, muito menos com as atividades que você parece recomendar. De fato, sempre fui da opinião de que o trabalho árduo é simplesmente o refúgio de pessoas que nada têm a fazer. Bem, retrucou o pato, que tinha um temperamento pacifista e nunca se indispunha com ninguém. As pessoas têm gostos diferentes. De qualquer forma, espero que esteja se mudando para cá. Não, nem pensar! Exclamou o foguete. Sou apenas uma visita ilustre. A verdade é que acho este lugar um tédio. Aqui não há sociedade nem isolamento. De fato, é essencialmente suburbano. Devo provavelmente voltar à corte, porque sei que estou destinado a fazer sucesso no mundo. Eu mesmo, uma vez, pensei em entrar para a vida pública, observou o pato. Há tantas coisas que precisam de reforma. Na verdade, há algum tempo presidi uma reunião e aprovamos resoluções que proibiam tudo de que não gostávamos. No entanto, parece que não tiveram muita eficácia. Agora me envolvo em assuntos domésticos e cuido da minha família. Fui feito para a vida pública, disse o foguete. Assim como todos os meus parentes, mesmo o mais humilde deles. Onde quer que nos apresentemos, despertamos muita atenção. Eu, na verdade, ainda não me apresentei, mas quando isso acontecer, será um espetáculo magnífico. Quanto aos assuntos domésticos, eles envelhecem uma pessoa rapidamente e a afastam mentalmente das coisas mais elevadas. As coisas mais elevadas da vida. Como são boas, disse o pato. Isso me lembra de que estou com fome. E se foi nadando correnteza abaixo, dizendo quá, 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 quá. Volte aqui! Volte aqui! Gritou o foguete. Tenho muitas coisas para lhe dizer. Mas o pato não lhe deu atenção. Ainda bem que foi embora, disse a si mesmo. Ele tem inegavelmente uma mentalidade de classe média. Afundou um pouquinho mais na lama. E quando começou a pensar na solidão do gênio, de repente 2 garotinhos de macacão branco correram barranco abaixo com uma chaleira e uns feixes de gravetos. Deve ser a delegação, disse o foguete, procurando parecer muito digno. Poxa! Exclamou um dos meninos. Olha só esta vara velha! Como é que veio parar aqui? E tirou o foguete da vala. Vara velha! Exclamou o foguete. Impossível! Bastão dourado, foi o que ele falou. Bastão dourado é um belo elogio. Na verdade, ele me confunde com um dos dignitários da corte. Vamos pôr na fogueira, disse o outro menino. Vai ajudar a ferver a chaleira. Então empilharam os gravetos, puseram o foguete em cima de tudo e acenderam a fogueira. Isto é magnífico! Exclamou o foguete. Vão me disparar em plena luz do dia para que todos me vejam. Agora vamos dormir, disseram.
Quando a gente acordar, a chaleira vai estar quente. E se deitaram na grama e fecharam os olhos. Como o foguete estava bastante úmido, demorou muito tempo para queimar. Por fim, no entanto, o fogo o apanhou. Agora vou disparar! Exclamou, pondo-se bem rígido e reto. Sei que irei muito além das estrelas, muito além da lua, muito além do sol. Na verdade, irei tão alto, mas tão alto que... Shhh, 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 e disparou no ar. Maravilhoso! Aqui vou eu assim, para sempre. E sou um sucesso! Eu sou um sucesso! Mas ninguém ouviu. Então começou a experimentar uma estranha sensação de formigamento no corpo inteiro. Agora vou explodir! Exclamou. Vou pôr fogo no mundo inteiro e fazer um barulho tão grande que ninguém vai falar de outra coisa durante um ano inteiro. E de fato explodiu. Bum, 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 fez a pólvora, sem dúvida alguma. Mas ninguém o ouviu, nem mesmo os dois garotinhos, porque dormiam profundamente. Tudo o que sobrou dele foi a vara, que caiu nas costas de um ganso que estava passando na beira da vala. Nossa! Exclamou o ganso. Vai chover vara! E correu para dentro da água. Eu sabia que ia causar uma grande sensação, disse ofegante o foguete, e se apagou.